Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar do planeta Marte, do rover Perseverance, que descobriu o quê? Que descobriu um mineral que forma o rubi aqui na Terra. Mas aí tem uma implicação. Por quê? Teoricamente, e com tudo que a gente sabe de Marte, este tipo de mineral não era para existir ali, mas ele existe. O que está acontecendo? O que pode ser que aconteceu? Qual que é a implicação de tudo isso para o planeta vermelho e para o nosso entendimento sobre o planeta vermelho e como que toda essa descoberta foi feita, que é sensacional. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Para quem não sabe, né, o rover Perseverance explora ali o planeta Marte, mais especificamente a cratera Jezero, desde fevereiro de 2021. Ele já deu uma olhada ali no fundo da cratera e tal, e ele foi o único rover a fazer algo sensacional. Ele subiu na borda da cratera. Isso mesmo, ele subiu na borda da cratera e começou a analisar. Para quem não sabe, o Perseverance é como se ele fosse um geólogo / geofísico que está lá em Marte. Então ele analisa as rochas, analisa o espectro, composição química, mineralogia, entre vários outros aspectos das rochas. Para quê? Porque é através das rochas que a gente conta a história de um planeta, e no caso é através das rochas de Marte que a gente conta uma história, ou tenta contar a história do planeta vermelho, e isto é muito importante. Muito bem, o Perseverance estava ali explorando o topo da cratera, e quando ele estava ali, ele descobriu uma rocha muitíssimo interessante. Por que ele descobriu essa rocha interessante? Porque é o seguinte, Marte ele é dominado por rochas que a gente chama de máficas, que são os basaltos, que são as olivinas, os piroxênios, ou seja, material vulcânico. Basicamente é isso. Por quê? Porque Marte teve muitos vulcões, esses vulcões entraram em erupção, jogaram esse material ali no solo marciano, então Marte é dominado por esse tipo de material. Em fevereiro de 2021, o Perseverance, como eu falei, pousou ali, ficou ali, né, o fundo da cratera, o delta e tudo mais, e ele conseguiu encontrar essas rochas aí e subiu na borda da cratera, como eu já falei para vocês. E é aí que começa tudo isso, né? Quando ele subiu ali, ele descobriu um negócio muito interessante. Ele descobriu um negócio chamado corindon. O que é o corindon? Corindon é o óxido de alumínio puro. E ele só se forma onde há muito alumínio e quase nenhum silício. Essas são as condições para formar esse tipo de mineral. E aí vem a grande questão. Por que isso é uma questão em Marte? Porque Marte tem muito, mas muito silício. Isso mesmo. E aí fica essa questão toda. Bem, o Perseverance para fazer isso usou um equipamento chamado SuperCam. Ela dispara um laser, aí a luz, né, o laser vai lá, bate lá nos minerais e volta. Quando ele retorna, você sabe os minerais que estão presentes. A gente chama isso de espectroscopia de luminescência. Tá? E foi assim que eles descobriram o corindon. O Perseverance analisou, né, primeiro uma rocha batizada de Hampden River, né? A química dela apontou para plagioclásio, mais precisamente uma parte ali chamada andesina, com feldespato comum. Nada de especial nessa rocha, segue a vida, segue o jogo. Tá? E então isso aí foi uma das rochas lá que o Perseverance analisou. Depois ele analisou ali uma outra rocha tentando encontrar assinatura de ferro e encontrou. Mas junto veio uma coisa ali que chamou muito a atenção, tá? Depois ele analisou uma outra rocha chamada Coffee Cove,
tá? Encontrou a mesma composição de plagioclásio e os mesmos 2 picos ali do que eles estavam não procurando, né, mas do que eles estavam vendo, tá? E aí faltava sim a prova mais complicada de todas, né, que é quanto que este brilho dura, tá? Cada mineral ele apaga num determinado ritmo, tá? E essa assinatura aí ela não dá para ser falsificada, é como se fosse uma impressão digital de cada mineral. E aí veio a rocha Smith-Haber, tá? Dessa vez eles conseguiram medir o brilho direitinho de cada um deles. Aí é o seguinte, como que você faz toda essa história? Você está com um rover, preste atenção que isso aqui é uma das partes mais importantes, tá? Você está com um rover explorando lá Marte. Ele não tem como levar todos os laboratórios da Terra, ele não tem como levar tudo que a gente tem aqui na Terra. Então, aqui no planeta Terra, nos laboratórios, os pesquisadores vão lá e tentam reproduzir aqueles espectros, tá? Então, lá em Marte, o rover detectou os espectros. Aqui na Terra, eles tentam reproduzir aquele espectro. E aí, com amostras, né, que a gente chama em laboratório de amostras de referência. Eles usaram um rubi puro, um rubi encravado em um anfibolito, tá? E quando eles fizeram isso, as curvas se sobrepuseram, tá? Sobrepuseram. E a câmera de alta resolução da SuperCam, né, ela não enxergou nenhum grão, o que limita, né, os cristais a menos de 200 micrômetros, ou seja, são muito pequenininhos, a SuperCam não conseguiu detectar. E outra coisa, né, não existe rubi nenhum espalhado pela superfície de Marte. Existe poeira de rubi presa dentro dessas rochas, tá? E aí é que vem o grande problema que teve que ser solucionado. Vocês vão entender como foi solucionado, tá? As 3 rochas são dominadas pelo tal do plagioclásio, que é um silicato de alumínio, tá? Preste atenção como que é a química, né? Quando o silício está disponível, ele vai lá, sequestra o alumínio e forma o que a gente chama na geologia de feldspato. E sobra muito pouco para virar óxido puro. O corindon e o plagioclásio convivendo na mesma rocha é uma combinação que exige condições muito, muito específicas para que isso possa acontecer, tá? Então você precisa ter uma determinada condição para que isso possa acontecer. E aí veio a grande questão, que era entender, né, como que isso aconteceu em Marte. Muito bem. De novo, a gente olha para o planeta Terra. O planeta Terra e o planeta Marte, né, eles são análogos em várias coisas que dá para a gente fazer esse tipo de estudo. Quando a gente olha para a Terra, a gente encontra o corindon, tá? Em zonas de colisão continental. Então, quando você tem ali 2 placas, né, colidindo, aonde você tem essa zona de colisão, você tem ali um grande metamorfismo, uma alta pressão e uma alta temperatura. Beleza? Show de bola. Então a gente sabe onde que se forma. Qual é o problema? Em Marte a gente não tem placa tectônica. Como que a gente faz então para poder explicar a presença desse corindon ali? Aí os pesquisadores apelaram para 3 hipóteses, tá? Ou era magma, ou era uma alteração química por fluidos quentes, ou impacto. Beleza? E aí, os pesquisadores eles têm que começar a fazer tudo. Então é aquilo lá, né? O robô está lá em Marte, a rocha está lá. Você consegue fazer coisas aqui na Terra, meio que estudando o que a gente chama de análogos, para tentar chegar a uma determinada conclusão. E os pesquisadores, eles estão apostando muito no impacto. E no impacto do quê? No impacto que formou a própria cratera Jezero. A cratera Jezero ela tem 45 quilômetros de diâmetro, tá? E ela deve ter sido formada por um violentíssimo impacto que elevou ali pressão e temperatura a níveis que aqui na Terra só ocorrem nas profundezas ou nas zonas de colisão continental. Então, as condições, olha só que interessante, as condições que a gente tem aqui na Terra para formar o corindon, que só estão nas profundezas da crosta ali onde tem as colisões continentais, em Marte ela pode ter ocorrido na superfície graças aos impactos. Como que eles sustentam, né? Quais os argumentos que eles usam para sustentar a ideia do impacto? Primeiro, que o corindon já foi identificado em rochas de impacto na Terra e na Lua.
Então, opa, ponto para a hipótese do impacto. Sempre em grãos muito pequenos, como no caso em Marte, que a Super-Canyon não conseguiu detectar. As rochas estão na borda da cratera, ou seja, ali perto das rochas que foram formadas, que foram bagunçadas pelo impacto. E a Jezero, ela tem um registro de circulação hidrotermal muito antigo, o que ajudaria a criar os bolsões ricos em alumínio e pobres em silício. Então, você juntando todas essas evidências, você chega à conclusão de que a explicação mais assim aceita seria a de um impacto. Se isso tudo que os pesquisadores fizeram estiver correto, aí tem um significado muito grande. Porque é o seguinte, cada mineral novo ele é uma condição ambiental nova. E o Corindon ele documenta um episódio de calor e química extremos que aconteceram em Marte que ninguém tinha registrado até agora. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Então é assim, achar o afloramento de origem, coletar um testemunho e trazer para a Terra, essa seria, o grande próximo passo, que é a chamada Mars Sample Return. E aí? Nós vamos trazer amostras de Marte para a Terra? A gente não sabe, tá? A Mars Sample Return Mission é uma missão que a NASA já cancelou, basicamente. Ela está procurando parceiros comerciais para executar. Ela é uma missão que custa aí na casa dos 11 bilhões de dólares. A NASA não tem dinheiro para executar isso sozinha e ela está indo atrás de parceiros. Você trazer a amostra de lá para cá, de Marte para a Terra, seria essencial para a gente matar várias e várias charadas, responder muitas perguntas sobre tudo que está acontecendo. Não só nisso, naquele mineralzinho lá que pode ter sido formado por bactéria, entre muitas outras coisas que acontecem em Marte. Então, será que eles vão executar essa missão? Não sabemos, mas seria aí a ideia da missão Mars Sample Return. Então, uma lição que a gente aprende é o seguinte, Marte, que era um planeta que quimicamente, ele era bem previsível, tá? A gente sabia basicamente ali tudo que estava acontecendo e tal. De repente vem o Perseverance e acaba com tudo. Perseverance vem e mostra que tem ali rochas, que tem minerais que são novos, que foram identificados recentemente e que podem trazer toda essa interpretação aí que eu trouxe para vocês. É a geologia. A geologia é uma ciência sensacional, porque é nela que está escrito, nas rochas é que está escrito a história dos planetas e do próprio universo também, a gente encontra escritas nas rochas. Por isso que geologia é uma ciência sensacional, por isso que fazer geologia e geofísica em Marte através do Perseverance é mais sensacional ainda, e é só torcer agora para que a Mars Sample Return Mission aconteça, porque aí sim. E é muito legal, porque trabalhos como este aqui, eles podem acabar fortalecendo, os argumentos ali quando você for defender uma missão que custa 11 bilhões de dólares. Este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão. Aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!